Saudações, meus queridos amigos ouvintes do canal O Hermeneuta. Nessa oportunidade, nós estaremos estudando o arcano do julgamento, um arcano geralmente temido quando sai numa tiragem, porque ele representa um momento onde você será julgado. Mas nós iremos refletir melhor que tipo de julgamento é esse, e a gente vai parar para pensar melhor em quais momentos da vida nós devemos e precisamos ser julgados. Então eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada até o finalzinho dessa carta e bora lá aproveitar todo esse conhecimento. Como sempre, eu começo explicando o nome da carta, o julgamento. Quando a gente pensa na palavra julgamento, a gente pensa em algum tipo de ser tecnicamente superior a gente, analisando os nossos comportamentos e atitudes e chegando a alguma conclusão sobre algo que foi feito. Geralmente, quando a gente pensa em julgamento, principalmente, sei lá, assistindo um jornal ou alguém falando sobre um julgamento, a gente pensa o quê? No juiz, a gente pensa na justiça, a gente pensa numa situação complexa que precisa ser analisada por alguém de fora para que essa pessoa chegue a uma determinada conclusão do que é o correto nessa situação. E quando a gente pensa na carta do julgamento, a gente tem que parar para pensar, tá, mas quem tá julgando? E essa pessoa que tá julgando, ela tá julgando o quê? Então bora lá. Primeiro, a pergunta quem? Quem é que tá julgando? Quem é que tá julgando é aquele que criou tudo. Tá, mas ele tá julgando o quê? Como eu já expliquei para vocês, o tarô ele vai contando uma historinha desde a primeira até a última carta. E essa historinha é a historinha da nossa vida. Então, se o tarô ele trata sobre a nossa vida, o que ele está julgando é a nossa vida. E por que ele está julgando? Porque antes da gente encarnar, a gente faz, entre aspas, um contrato social, a gente faz um contrato espiritual, digamos assim, dizendo, olha, eu vou encarnar na Terra e eu prometo fazer isso, isso, isso e isso. Eu sei que meu espírito precisa evoluir em tal e tal e tal e tal assunto. Ele precisa resolver tal e tal e tal questão. Então, eu prometo que eu vou fazer isso, isso e isso. Bora dar outro exemplo. Vamos dizer que você alugou uma casa e você fez um contrato. E o dono dessa casa acaba percebendo que você não está seguindo esse contrato. O que é que ele vai fazer com você? Ele vai entrar com um processo com você e vocês dois vão ter que ir para julgamento, correto? Então, eu acho que vocês já entenderam aonde eu quero chegar. A nossa vida, ela é um contrato. Você encarnou aqui, se vocês lembram do arcano do carro, com uma missão e com uma vocação. E se você não estiver seguindo aquilo que você mesmo assinou, aquilo que você mesmo prometeu antes de encarnar, você vai ter que passar por um julgamento. Você vai ter que passar por um momento onde Deus, o seu anjo guardião, os espíritos que comandam e que estão observando a sua vida, eles vão julgar se você está agindo da forma correta, se você está fazendo tudo o que estava previsto para ser feito, ou se você se perdeu completamente no meio do parquinho. É tipo você dizer a uma criança que você deu um mapa para ela de caça ao tesouro, o seu mapa astral. E essa criança, em vez de seguir o mapa astral, ela sai correndo pelo meio do parque, tentando achar o baú do tesouro sem seguir as pistas que você deu a ela. No caso, a pista que é o seu mapa astral, os seus signos e tudo mais. Então, quando você tá totalmente perdido no parque, vai chegar uma hora que o adulto que tá cuidando de você vai falar: "E aí, você não vai seguir o mapa não? O mapa tá cheio de dicas do que você precisa fazer". Poxa, ele vai julgar o seu comportamento. Ué, você se perdeu aí, esqueceu do que a gente veio brincar, que a gente veio brincar de caça ao tesouro? O tesouro que é encontrar o brilho do baú de tesouros, que é encontrar o seu espírito e a luz que existe dentro de você. Então o arcano do julgamento ele trata exatamente disso. Tanto que o nome mais correto para o arcano do julgamento, na verdade, seria o arcano do chamado. Por quê? Porque ele é um momento onde os anjos, onde Deus, onde os espíritos que estão cuidando e nos auxiliando na nossa encarnação nos chamam no eixo, nos puxam
de volta para a realidade. E eles vão lá e falam: opa, você está saindo muito do eixo, você tem que voltar lá para o caminho certo. E como é que eles vão fazer a gente perceber que a gente está saindo do eixo? Por exemplo, tem aquela brincadeira quente ou frio, né? Se você tá perto do local, é que tá quente, tá quente. Se você se afasta, tá frio, tá frio. A mesma coisa vai acontecer aí com os nossos guias. Se você tiver frio, você vai estar vivendo numa situação degradante, triste, sofrível, angustiante e passando um monte de dificuldade. Se você estiver quente, sua vida vai estar bem, alinhada, feliz, crescendo e se desenvolvendo. Então, quanto menos sofrimento você tiver na sua vida, mais quente você tá. E quanto mais sofrimento e dificuldade você estiver passando, mais frio você está. Às vezes também a gente está passando por sofrimento para ficar quente. Que nem eu sempre digo, às vezes a gente sente uma dor para ir no médico e o médico mostrar pra gente qual é a coisa que vai nos gerar a cura. Então o julgamento é exatamente esse momento que a gente está tendo um puxão de orelha do universo para a gente acordar para a realidade. Tanto que se vocês observarem o centro da carta do julgamento, vocês vão ver que tem umas nuvenzinhas que funcionam como se fosse um portal e acima dessas nuvens tem um anjo. Então esse anjo aí seria o anjo do julgamento. O anjo do julgamento é o anjo Miguel, tanto que em muitas representações Miguel, ele é representado com uma espada numa mão e com uma balança em outra mão. Só que o anjo, que geralmente é o anjo mensageiro e que nos chama a atenção, é o anjo Gabriel. Tanto que o anjo Gabriel é sempre citado como o anjo que traz mensagens do Senhor para nós. Tanto que, quando ele chega a Maria, eu não sei se vocês sabem essa curiosidade, mas a primeira coisa que o anjo Gabriel fala a Maria, mãe de Jesus, é Ave Maria, cheia de graça. Então, sim, tá lá na Bíblia. Toda vez que você faz uma Ave Maria, você está recitando palavras do arcanjo Gabriel para Maria, mãe de Jesus. Foi ele próprio que disse: Ave Maria, cheia de graça. É tipo, nossa, Maria, você é cheia de graça. Ou então saúdam Maria, ela é cheia de graça, pois é aquela que trouxe através do seu ventre Jesus. Então, em alguns tarôs mais antigos, é representado no arcano do julgamento, na verdade, dois anjos. Um anjo tocando uma trombeta e um anjo segurando a espada e a balança. Então, por isso que tem tantas brigas. Quem é o anjo da carta do julgamento? Tem pessoas que brigam e afirmam dizendo que é Miguel com toda certeza. Tem pessoas que brigam e afirmam dizendo que é Gabriel com toda certeza. Olha, se a gente for parar para pensar na etimologia do nome Miguel em hebraico, que é quem é como Deus, ele realmente é o anjo do julgamento, porque ele está julgando, no caso, aquele que se corrompeu contra Deus, aquele que não seguiu o plano que Deus tinha para ele, que foi Lulu, Lúcifer. Então, o arcano do julgamento, ele representa exatamente esse momento, onde você está insistindo numa coisa, onde você está querendo ela, onde você teima que é aquilo, mas aquilo não está alinhado com o seu caminho kármico. Aquele não é o chamado do seu espírito. E eu acho muito interessante colocar que um dos outros nomes do arcano do julgamento é o arcano do chamado, porque quando a gente vai estudar a vocação de uma pessoa na vida, vocação vem do latim vocare, e vocare é algo como falar, chamar. Então a vocação é o chamado que o seu espírito, que a sua alma tem do que ela vai fazer na sua vida. Então quando a pessoa diz minha vocação é essa profissão, ela está dizendo o meu espírito é chamado por isso. É vocare por isso. Eu sinto que nesse local é onde eu brilho. É nesse local que eu sou eu. É nesse local que eu passo tudo que eu sou. É aqui, gravando e falando com vocês, que eu estou vivendo a minha vocação. Então, dizer que o arcano é o arcano do chamado, tá dizendo que esse arcano ele tá chegando para você e falando: "E aí? Você sabe que a sua vocação não é essa. Você sabe que seu caminho é outro. Tu tá fazendo o que aqui? Tu tá perdido aí seguindo esse outro caminho aí que não tem nada a ver, pra quê?"
Você tirou uma tiragem amorosa, saiu essa carta em relação ao seu namoradinho ou namoradinha. Rapaz, saiu a carta do julgamento. Tu tá aí de teimoso. Essa pessoa não é pra tu, não é essa pessoa que vai ornar contigo. Tua vocação é com outra pessoa, muito melhor que Deus já escolheu pra sua vida. Você quer o que aí? Tu tá perdendo tempo com essa pessoa pra quê? Então o arcano do julgamento é o arcano do chamado. Tanto que algumas pessoas dizem o seguinte, que essa carta ela geralmente surge quando você está empurrando com a barriga uma situação. Quando você está empurrando para resolver ela e você não resolve. E o tempo inteiro tá vindo aquele chamado, bora, reage, resolve logo isso aí. É aquele momento que você vê a pia lá cheia de prato, você fica pensando, pô, velho, vou ter que lavar esses pratos tudo. E a pia tá lá chamando, pô, velho, toma uma atitude, vem cá, lava esses pratos. E você fica recusando, empurrando, e quando você vai vendo, tá surgindo barata, rato, e tá tendo mais prato, mas você tá bebendo água naquela caneca velha que você deixa no canto que ninguém usa nunca, só pra não lavar os pratos. E aí chega uma hora que tá tudo tão sujo que você pensa, vou ter que lavar a pia mesmo. Porque senão vou ter que tacar fogo nessa casa e ir embora. Então o julgamento é esse momento que você olha assim e fala, rapaz, eu vou ter que fazer alguma coisa mesmo. Não tem outro jeito, eu vou ter que mudar minha vida. Eu sempre conto uma história quando eu falo sobre a ideia de vocação, que é a história de uma amiga minha. Tinha uma amiga minha que ela desenhava muito bem na infância dela, só que devido ao contexto social, da vida mesmo, ela não acreditava que aquela habilidade dela de desenhar bem traria algo de bom a ela. E sempre falavam, fulano, você desenha muito bem, se investe nisso, se dedica nisso. E ela dizia, quem é que liga pra desenho? Ninguém quer comprar meus desenhos. Tá, às vezes eu vendo um desenho ou outro, mas ninguém nem compra, ninguém liga. Eu vou trabalhar com o quê com desenho? Ah, larga lá isso lá. Eu desenho como hobby. É um hobby meu, um negócio que eu faço, mas não é de verdade o que eu sou. E aí o tempo foi passando, chegou a época dela fazer faculdade. E aí, fulana, você vai fazer faculdade de quê? Ela, eu vou fazer direito. Curiosamente, a família dela tinha um monte de advogado e dava pra ver que ela nem curtia tanto direito assim, mas encheram a mente dela, ela foi fazer direito. Ela foi, fez direito, largou no meio do curso porque ela dizia, pô, isso aqui não é minha praia não, não gostei, não é nisso aqui que eu sou boa. E o tempo foi passando, quando eu vi, ela já tava fazendo culinária. Do nada ela mudou para culinária, começou a fazer um curso de culinária, disse que ia ser chefe de cozinha, que ela cozinhava muito bem, que ela sempre gostou de cozinhar, e acabou que ela foi fazendo o curso, foi fazendo, largou também. Aí ela foi, sumiu, voltou para casa dela, ficou super depressiva, super triste, não queria sair de casa de jeito nenhum, até que uma pessoa aleatória, uma amiga da mãe dela, que lembrava de quando ela fazia os desenhos quando era pequena, falou: Fulana, você ainda desenha? Aí ela falou: desenho, eu ainda desenho, faz muito tempo que eu não desenho, mas desenho. Aí essa mulher pediu pra ela: você faz um desenho tal da minha família e tal. Ela foi, fez o desenho, ficou perfeito. E ela postou na internet, postou em uns stories e tal. E alguém falou: Fulana, você desenha muito bem. Poxa, olha esse desenho aqui que eu também fiz. Meu sonho é transformar esse desenho aqui em tatuagem, só que eu não confio em ninguém para fazer essa tatuagem em mim. Porque eu acho que a pessoa não vai conseguir desenhar direito. Eu queria que tivesse uma tatuadora que nem você. E aí acabou que ela acabou conhecendo um rapaz que era tatuador. Esse rapaz chamou ela no estúdio e ela resolveu começar a tatuar com ele, foi tatuando com ele. Quando ele viu, ele percebeu que ela era a melhor tatuadora que ele começou a incentivar ela, todo mundo incentivou ela. Ela depois abriu o estúdio dela de tatuagem, começou a ficar famosa e começou a ganhar muito dinheiro fazendo o quê? Aquilo que a vocação dela já chamava desde a infância. Ela começou a ganhar muito dinheiro desenhando, só que ela estava desenhando em pessoas, em corpos e fazendo a arte dela de uma forma onde a vocação dela se expressava. Por que eu contei toda essa história? Acho que é nítido, né? A nossa vocação, ela está nos chamando o tempo inteiro. Nós que fugimos dela. Nós que deixamos essa chama apagar dentro da gente. Nós que desacreditamos, porque se não é socialmente aceito o nosso trabalho, se não é socialmente vivido o nosso trabalho, a gente ignora. Tem que ser médico, tem que ser advogado, tem que ser não sei o quê, senão
o seu emprego não vale nada, sendo que tem inúmeras pessoas aí com profissões que você duvidaria ganhando muito dinheiro, exatamente pelo quê? Porque quando elas estão na vocação delas, elas brilham de uma forma incrível. Então o arcano do julgamento é aquele arcano que vai te dizer assim, ó, e aí? Tu vai seguir tua vocação quando? Tu vai terminar de se lapidar e fazer logo o que tem que ser feito quando? Você vai fazer o que o seu espírito veio para fazer quando? Você vai fazer seu mapa astral e entender o que é que você veio fazer nessa vida quando? Você vai fazer sua numerologia e entender o que você veio fazer nessa vida quando? Você vai num centro espírita, você vai buscar uma religião, você vai buscar lembrar da sua história, do que você é bom, do que você é boa e se dedicar de verdade a isso, até isso virar dinheiro quando? Você vai encontrar o teu caminho e brilhar no teu caminho quando? É isso que esse anjo tá tocando aí com essa trombeta, ele tá tocando na ponta do teu ouvido, que nem uma muriçoca chata quando você tá tentando dormir e ela fica lá zumbindo, pra ver se você reage, se você levanta, procura essa muriçoca e dá um jeito na situação. Então, o arcano do julgamento, ele fala sobre esse momento onde você precisa julgar você mesmo e julgar sua fraqueza, julgar sua permissividade, julgar sua omissão, sua fraqueza, o quanto você se deixou ser esmagado, pisado, humilhado pela vida, em vez de lutar e fazer aquilo que você sempre gostou. O quanto você se apagou e o quanto você se fechou para caber em locais que não são o seu, exatamente por medo. Medo do julgamento, que é curiosamente o nome da carta, não é mesmo? Uma curiosidade que eu acho que vale também ser citada enquanto eu tô aqui ainda nesse afã de explicar sobre o anjo e etc, é que essa carta aqui ela aparece muito com a carta dos enamorados. Lá no arcano dos enamorados também tem um anjo no centro da carta, também tem pessoas na carta, só que o simbolismo é outro. Eu sempre digo, enamorados é uma palavra que vem lá de algo do latim como enamorar-se. E enamorar-se é o ato de se apaixonar por você mesmo. Se você tivesse realmente se apaixonado por você completamente lá no arcano dos enamorados, talvez agora você não precisasse passar pelo julgamento de te lembrar, opa, volta para onde tu brilha, volta para onde você é você. Então também assistam o Arcano dos Enamorados, que eu falo exatamente sobre como trabalhar a tua mente para você ser apaixonado ou apaixonada por você mesmo. Porque assim você vai conseguir transpassar essa carta. Mas reflexões à parte, bora agora de novo voltar para a parte de cada detalhezinho da carta que vocês vão ver como tudo isso que eu afirmei aqui é reafirmado e explicado em todo o processo da carta. Primeiro de tudo, já expliquei, o nome da carta é o julgamento. Segundo de tudo, a gente pode ver essa trombeta aí, lembrando que a música é uma expressão da vontade de Deus, que música tem vibração, e o tipo de música que você ouve diz muito de quem você vai ser. Se você tá tentando, sei lá, se recuperar de um término, ficar ouvindo música falando de dor de corno e do quanto você tá sofrendo não vai te ajudar. Se você quer se valorizar e se tornar uma pessoa mais confiante, ouvir uma música que te faz se sentir pra baixo, uma pessoa suja, não vai te ajudar. E a música, nessa trombeta aqui, é no sentido do verbo. Quando Deus disse, faça-se a luz foi feita. Quando Deus disse, crie-se as coisas foram criadas. Observe a forma com que você está usando o verbo na sua vida. Se você diz para você mesma que você é feia, você vai se achar feia. Se você diz para você mesmo que você é uma preguiçosa, que você não sabe nunca o que vai fazer, se você fica se utilizando de palavras e vocando a você mesma de uma forma negativa, você vai acreditar nisso. Essa vai ser a verdade para você, porque sua mente vai estar distorcida sobre o que você está falando sobre você através da vibração. Então, observe como a vibração que você tem, ela pode ser tanto vocal quanto em pensamentos, na energia que você está jogando ao seu redor. Também vale lembrar aqui que a gente está vendo um anjo no centro da carta. E tem um estudo chamado Hagiografia Angelical, que é o nome dado aos níveis dos anjos. Depois me lembre nos comentários de postar o texto nos comentários onde eu explico sobre os níveis angélicos e qual a tarefa de cada um dos anjos. Mas basicamente a gente está vendo no centro da carta um arcanjo, um anjo que está acima dos outros anjos. Então essa carta ela fala sobre um chamado
dado exatamente e diretamente por Deus para nós, humanos, lembrarmos que a gente está aqui para evoluir. Então, a gente vê que o anjo, ele surge para interferir numa situação, segundo a própria Bíblia, quando já não dá mais. Se vocês lembrarem, observarem os textos onde anjos aparecem na Bíblia, é dito que nós, seres humanos, temos livre-arbítrio, que nós temos o direito de escolha e que Deus só envia anjos e só coloca um anjo para intervir numa situação quando, tipo, já não dá mais. Quando, tipo, a pessoa já gastou todas as fichas que ela poderia ter gasto sozinha para se virar, e agora o anjo, ele aparece para tipo, te botar no caminho de volta, não importa qual seja a dor. Tanto que tem muita gente que diz: "Ah, eu fui fazer a oração de 21 dias do arcanjo Miguel, fui fazer a oração de 21 dias de Camael", que inclusive tem no meu canal, e minha vida começou a ficar confusa, começou a acontecer um monte de coisa, mas ali é a limpeza necessária exatamente para abrir os caminhos para você viver o que você precisa. Então, mais uma vez, a gente vê aí o anjo como sendo uma vontade do divino, a intercessão. Tanto que tem uma história que diz que existe uma frase do arcanjo Gabriel que diz assim: só existem dois caminhos para se chegar a Deus, o do amor e o da dor. Quando você já está buscando fazer a coisa antes mesmo de ser necessário, você está no caminho do amor. Por exemplo, você já faz academia, você já se cuida, você já faz exercício, você está no caminho do amor. Mas se você está no caminho da dor, você está comendo tanto que você acabou desenvolvendo uma pressão alta, uma doença, uma obesidade, e agora pela dor de ver como você está deformado, como está esquisito, como está cheio de doença por causa disso, você corre atrás de resolver o assunto. Pode ser visto também como misericórdia e como severidade para quem entende de árvore da vida, que eu já expliquei lá em outros arcanos. A gente pode ver que a nuvem é o que diferencia aí o nível do anjo para o nível humano. E a gente vê o seguinte, que a nuvem, como eu falei aí, pode representar como se fosse um portal. E a nuvem aí é a junção do elemento água e do elemento ar. O elemento água no sentido das nossas emoções confusas e o elemento ar no sentido das nossas ideias confusas. Então, para a gente resolver essa situação, a gente precisa de atitude, que é o elemento fogo, e de estabilidade, disciplina e foco, que é o elemento terra. O elemento terra vai fazer você estruturar da forma correta a sua mente para você botar a sua vida no eixo, que eu vou ensinar lá no naipe de ouros. E o elemento fogo vai te fazer ter a iniciativa para se movimentar e fazer a sua vida mudar, que é o que eu vou ensinar lá no naipe de paus com o elemento fogo. E se vocês observarem, todo o corpo do anjo ele tá atrás da nuvem, tirando apenas uma das mãos dele que está para fora da nuvem, manifestando-se no plano físico e fazendo com que o som da trombeta saia na realidade material, interferindo na matéria. E logo a mão esquerda, o braço esquerdo é o que está fazendo isso, e o lado direito da árvore da vida, como vocês bem sabem, é o lado da restrição. É o pilar da restrição. Então, sair essa mão aí tá meio que dizendo: olha, eu vim aqui para restringir vocês e para botar vocês de volta no local que vocês deveriam estar. Porque vocês expandiram tanto que vocês se perderam. Então agora eu vou te colocar no local certo. Por exemplo, uma pessoa tá roubando, um ladrão tá fazendo coisa errada. Ele expandiu tanto as atitudes dele que vem a justiça e restringe ele, prende ele na cadeia para que ele reflita dos erros que ele cometeu. A mesma coisa, entre aspas, está acontecendo aqui na carta. Você expandiu tanto que você perdeu o controle da sua vida. E agora os anjos e Deus vão restringir algumas coisas de você, fazer você passar por alguns sofrimentos e dores para que você encontre o caminho verdadeiro. E se vocês observarem, pelo menos no tarot de Waite, a trombeta ela está se manifestando, ela tá saindo da boca do anjo como se fosse a energia dele, por isso que tá da cor dele, sai da mão dele manifestada dourado, e o dourado, como vocês devem saber, é uma cor que representa evolução e nobreza espiritual, e ela se manifesta com esse som forte, intenso, pum, intenso. Tanto que dizem que o som seria o som Om, que é o som da criação, que é o som da expansão. Tanto que a gente recomenda muito no caminho espiritual que você medite todos os dias. E se você gostar, faça a meditação vibrando o Om, para que você se equilibre com Deus. A gente vê que
essa trombeta ela tem uma bandeira, e essa bandeira ela tem uma cruz no centro. Ela é toda branca, representando a pureza espiritual, e tem uma cruz, que representa exatamente o ato de você estar encarnado. Afinal, se você não percebe, você está encarnado numa cruz. Se você colocar seus pés unidos, suas pernas unidas e abrir os seus braços, o seu corpo ele tem formato de uma cruz. E segundo a visão espiritual, ao estar encarnado, o seu corpo está preso dentro de uma cruz. Por isso que Jesus, quando morreu na cruz, a morte de Jesus na cruz representa o ato de você morrer do seu corpo físico para viver no plano espiritual. Então, nós estamos crucificados a nossa vida inteira de encarnado aqui na Terra, neste corpo. E nós deixaremos de estar crucificados quando nós morrermos e voltarmos ao plano espiritual. E a cruz, ela é o símbolo dos 4 elementos. A parte de baixo da cruz fincada na terra seria o elemento terra, a parte direita e esquerda seriam o elemento fogo e o elemento água, e a parte de cima da ponta ligada aos céus seria o elemento ar. Dependendo da vertente, dependendo da interpretação de cada uma das ordens simbólicas, pode ser que a ordem desses elementos esteja diferente, mas geralmente é feito por sutileza. A terra é o elemento mais denso, então fica embaixo. A água e o fogo são sutis, mas a água é um pouquinho mais densa, depois o fogo, e por último, o elemento ar seria o mais rarefeito. Então, ter uma trombeta tocando com esses 4 elementos aí é meio que dizer: olha, a vontade de Deus é equilibrada, é pura, e ele sabe muito melhor do que vocês o que é o melhor para vocês. E agora, para a gente finalizar o nosso querido amigo anjo, a gente pode observar as cores que estão aí nele. Primeiro de tudo, a gente vê que a túnica dele é azulada. Por quê? Porque o azul, ele representa a própria cor do céu. Então representa que ele está nos céus, ele faz parte dos céus. Ele é límpido e desenvolvido como os céus. Tanto que os mitos de ter sangue azul, como eu explico no vídeo sobre o imperador e a imperatriz, estão associados a isso. Significa, olha, eu vim reinar a mão dos céus, por isso que eu sou um nobre e eu tenho sangue azul. Então, a túnica dele ser azul representa isso. As asas dele são um vermelho só que mais arroxeado. E o roxo é a cor da transmutação, porque o roxo ele é um espectro de luz que, se eu não me engano, está entre o vermelho e o amarelo. Não, o vermelho e o azul. Então, vermelho e azul, o que representa tanto o fogo quanto a água se equilibrando, e também representa outros tipos de explicações mais profundas que aqui eu não vou adentrar. Mas também, por exemplo, o raio violeta de Saint-Germain representa a transmutação. A ametista, que é uma pedra de proteção incrível, ela também representa a transmutação. Quando você tem um colar de ametista, um anel de ametista, qualquer energia negativa que vier contra você vai bater nessa ametista, transmutar e se transformar em energia boa. E as asas dele serem roxas significam que eu cheguei aqui para transmutar vocês. Eu cheguei aqui para tirar vocês do caminho negativo, do atrasado, e para colocar vocês no caminho da luz, do caminho da evolução verdadeira. E as asas, quando elas são postas em anjos, elas representam que ele é tão evoluído que ele já não está mais apegado à matéria, ele já não se gruda mais à matéria, e ele está num nível espiritual tão grande que ele está além da matéria. Sem falar que também o cabelo dele é um cabelo de fogo, e se vocês não sabem, serafim é uma palavra que significa algo como língua de fogo, serafim, é aquele que cospe o fogo. Então, geralmente quando são postas, tipo, coisas com fogo nas citações angélicas, representa exatamente isso, o fogo divino que queima e transmuta. E o cabelo dele tá como se fosse pegando fogo, exatamente para expressar toda a vontade que emana nele de transmutar e transformar a matéria. E dando continuidade, agora que a gente já encerrou o nosso querido amigo anjo, a gente pode passar para a parte de baixo da carta. Se vocês observarem, tem algo como se fossem montanhas lá no fundo, representando que, de novo, o anjo está numa posição de ascendência, ele está lá em cima, acima deles todos.
a gente vê algo como se fosse uma água e como se esses caixões estivessem flutuando sobre uma água, ou então pode ser uma terra, porque tem umas arvorezinhas lá no fundo, e se ambos forem, tem significados. Se for a terra, é de novo porque eles estão realmente saindo de túmulos, e se for a água, pode ser uma lembrança, uma associação ao grande dilúvio e o momento que foi o dilúvio, que foi, tipo, chamar o povo pro eixo. Mas, tanto faz essa parte aqui, eu já deixei claro, então bora para os túmulos. Se vocês observarem, essas pessoas, elas estão saindo de túmulos de pedra. O que significa? A pedra, como vocês sabem, ela representa a própria terra, uma gruta, uma caverna. Geralmente ela representa um contato profundo com a terra e com a natureza. Sem falar que o caixão é a última varinha de um mago, se vocês pararem para pensar. Tanto que tem alguns ramos da magia que falam isso, que a primeira varinha de um mago é a varinha, a segunda varinha, quando ele já tá mais velho, seria o cajado, que ele usa para ajudar a locomoção dele. Depois seria se eu não me engano, o próprio caixão, porque vai ser a caixa de madeira onde ele passará pela transmutação da putrefação. E então ter um caixão aí de pedra significa que ele está voltando para a Terra, eles estavam voltando para a Terra. No caso, o corpo passado da validade, a vida passada da validade, a vida que não estava de acordo com aquilo que a vocação dele chamava, morreu. Então esse caixão aí representa exatamente o arcano da morte, o arcano número 13. E se vocês observarem, o caixão da mãe tem um formato retangular e o caixão do pai também tem um formato retangular. Enquanto que o caixão central, que é o da criança, que representaria você na situação, ele é quadrado. Por quê? Porque se vocês ouvirem lá minha explicação do arcano do eremita, vocês vão lembrar que toda a nossa mente ela é formada em partes pelo aquilo que nossos pais passaram pra gente. Então, o retângulo da minha mãe e todas as características femininas que ela me passou se une com o retângulo do meu pai e todas as características masculinas que ele me passou. Todas as características restritivas da minha mãe vieram para mim, assim como as características expansivas do meu pai. Então, eu, como criança, nessa cartinha aí, sou esse quadrado, porque eu tenho os dois elementos femininos, o elemento água e terra passados da minha mãe para mim, e os dois elementos masculinos, o elemento fogo e o elemento ar passado do meu pai para mim. Então minha mãe me ensina sobre ouros e copas, e meu pai me ensina sobre espadas e paus. Lá, quando eu explicar os arcanos menores e toda a historinha deles, vocês vão entender o que isso significa. Mas basicamente o que é que essa carta quer dizer aqui? Que eu também escolhi quem seria meu pai, eu também escolhi quem seria a minha mãe, eu também escolhi o contexto familiar que eu viria, se minha avó se tornaria minha mãe, se meu pai, o meu avô se tornaria meu pai, se meu pai ia assumir ou estar presente, tudo aquilo foi escolhido por mim. E a vida ela sempre coloca pessoas no local para substituir o que a gente não teve. Então, às vezes você não teve uma mãe ou um pai, mas você teve um professor na escola que cuidava de você, que via potencial em você, ou então um chefe que quando você era adulto lhe ensinou muitas coisas, ou então um amigo mais velho que te passou conselhos. Isso aí você precisa fazer suas autorreflexões e meditações para descobrir. Mas, de novo, observe aí, o anjo ele tá tocando a trombeta. E ele tá tocando a trombeta mais para a direção da mãe. Por quê? Em muitas explicações espirituais dizem que a mulher ela tem uma conexão muito maior com o divino e com o lado espiritual e com a mediunidade, exatamente por ela ser o ser que produz a vida. Ela tem um útero e ela recebe a vida. Então dizem que a mediunidade da mulher é geralmente muito mais forte, a intuição dela é muito mais forte, e devido às oscilações emocionais dela, ela consegue ter muito mais empatia. Então, ela já tá recebendo e já tá sabendo mais rapidamente que aquele chamado ali é um chamado do anjo para que ela mude, para que ela transforme. Lembrando aqui que essa mãe e esse pai aqui, na verdade, são a mãe e o pai dentro da cabeça dessa criança. Então, você aí que tá me ouvindo, seu pai e sua mãe estão dentro de você psicologicamente, na sua ânima e no seu ânimos, que eu expliquei lá também no Arcano dos Enamorados. E
A mãe aí, ela tá com os braços abertos, receptiva, chamando: "Venha pra perto de mim", enquanto o pai ainda tá meio desconfiado, meio tipo: "O que que tá acontecendo aqui? Qual é desse anjo aí, doido?". E o pai tá, tipo, com as mãos mais fechadas, tipo, tentando entender o que é pra ver se ele vai receber ou não a desconfiança masculina. E se vocês observarem, o cabelo da mãe é todo loiro, representando de novo uma conexão espiritual grande, e o cabelo do pai é mais escurinho, e o do bebê é tipo o equilíbrio dos dois certinho, mais uma vez mostrando aí a relação de conexão entre eles. E esse bebê aí, que nem eu falei, representa você renascendo, passando por uma ressurreição nessa carta. Você morreu, você matou uma velha versão sua e renasceu através do julgamento que você olhou pra você e falou: "Ah, rapaz, eu não tô realmente vivendo a minha vida". Então eles estão saindo de túmulos de pedra porque eles deixaram morrer e deixaram na terra o que já não servia mais. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas depois de fazer benzimento, dar um banho de folha, geralmente a benzedeira ela enterra as folhas. Ela enterra os galhos para que esses galhos eles sirvam como se fosse um fio terra para devolver para a terra aquelas energias que foram retiradas de você através do benzimento. Então a gente vê aí quanto essa carta ela é linda. E a gente vê também que tem outro casal lá no fundo. Talvez seja o que esse outro casal? Pode ser o casal da sua companheira, do seu companheiro. Pode ser o casal da pessoa que vai dividir a vida com você. Você seria essa pessoa aqui da frente. E aqueles túmulos lá são da pessoa que pode vir a se unir com você para gerar outra vida. Então, por isso que eles também estão aí participando dessa carta, por essa contraposição também da união que ocorrerá para que os seus descendentes continuem na Terra. Então, de novo, se você não estiver vivendo o seu propósito divino, o propósito do seu espírito, você está morto. É isso que essa carta quer ensinar, que vivo de verdade é aquele que está seguindo o próprio propósito, que está vivendo a vida. A gente olha ao redor na nossa vida e a gente vê um monte de cadáver por aí. Um monte de pessoas que não vivem um propósito, que não sabem o que está fazendo, que vive para poder comer, que vive para poder fazer sexo, que vive para poder fazer coisas mundanas, que vive sem nem saber por que está aqui, para que está aqui, qual é o objetivo da vida. E essa carta ela é o momento onde o anjo chega e diz: "Opa, eu tô aqui". É o momento que Alceu Valença diz: "A voz do anjo sussurrou no teu ouvido". E esse anjo ele tá gentilmente pegando cada um de seus ombros, ele tá te sacudindo dizendo: "E aí? Você vai fazer o que com a sua vida? Você vai tomar vergonha nessa cara ou não?". É isso que esse anjo tá fazendo aí ao tocar essa trombeta. Ele tá dizendo: "E aí? Você vai sair desse túmulo, dessa vida morta, dessa vida sem sentido, sem propósito ou não. Você vai viver com intensidade, aproveitar o seu corpo, aproveitar a sua vida, aproveitar tudo que está aí ao redor, esse mundo inteiro que Deus te entregou para que você fosse o rei e vivesse nele, dominasse ele, transformasse ele, ou você vai ser essa pessoa aí calma, quieta, essa pessoa passiva que não faz nada, essa pessoa entregue ao cansaço, entregue ao drama, ao mimimi, ao choro, ao sofrimento e ao conformismo. E aí? Esse anjo vai ter que ir na tua casa ali meter a porrada pra você reagir ou não? Você vai fazer a sua vida ter sucesso e transformação ou não? E aí? É isso que o julgamento ele tá querendo te ensinar. É isso que o julgamento está tentando transformar em você, para você sair dessa letargia, desses vícios. Eu sempre explico lá nas minhas palestras para o Centro Espírita que existe uma dualidade vício e virtude. O vício, ele é quando você diz: "Ah, só mais hoje eu não vou pra academia. Ah, só mais hoje eu vou comer um bocado. Ah, só mais hoje eu vou dormir tarde. Ah, só mais hoje eu vou pra festa curtir. Ah, só mais hoje eu vou empurrar. Amanhã eu estudo. Ah, amanhã eu faço isso". Então o vício, ele é um só mais hoje. É um comportamento que você vai repetindo, repetindo, e quando você vê, virou uma bola de neve que acabou com a sua vida e te jogou na pior situação do mundo. E a virtude, como eu sempre também repito, é uma palavra que vem do grego virtu.
E virtu no grego significa força. Então, ser virtuoso é ter a força de fazer o certo, mesmo com o caminho errado querendo te puxar. Você acorda cedo, sei lá, 5 horas da manhã, e você sabe que você precisa ir pra academia, mas você tá cheio de sono e quer continuar na cama. Ser virtuoso nessa situação seria você levantar e botar o pé no chão, levantar e sair da cama mesmo morrendo de sono, se jogar embaixo do chuveiro mesmo cheio de sono, deixar a água cair, tomar um café mesmo cheio de sono, tentar fazer uns aquecimentos em casa, dar uns pulinhos para tentar acordar o corpo, ir para academia e treinar, treinar pesado, e quando terminar o treino você se sentir forte, vivo, cheio de energia, porque você transpassa a virtude, porque você não tem só força física, você tem força mental também. Então, esse anjo aí, ele tá querendo te deixar virtuoso, bombadão, fortão, cheio de vontade para vencer a vida. O vicioso é aquele que se entrega. Ah, alguém tem que resolver isso daí. Ah, o Brasil tá uma merda mesmo. Ah, ninguém resolve nada, nada funciona. É aquela pessoa que se entregou, que só aceita. E o virtuoso é aquele que luta e dá um jeito de resolver. Ninguém tá resolvendo, não, então eu vou resolver. Eu vou dar um jeito, eu vou enfrentar. Aceitar que tudo aconteça sem reagir é ser essa pessoa aí, esse merda, que não se resolve, que não tem brio, que não tem força. Tem que ter brio na vida. Tem que ter vontade de lutar. Tem uma palestra que eu gosto muito, que se eu não me engano é do Mário Sérgio Cortella, que ele fala o seguinte, que o conformado é o covarde. Porque quando você se conforma com a coisa é porque você é um covarde. Ah, eu tô gordinha mesmo. Deixa assim, pelo menos. Ir pra academia vai ser difícil, parar e controlar minha boca vai ser difícil. O conformado é covarde, porque ele não tem a coragem de lutar pra resolver a situação. É muito mais fácil ficar conformado, reclamando de tudo, do que tomar a atitude e mudar de vida de verdade. Você tem que parar com isso. Sair parado, conformado, reclamando de tudo é fácil. Dar a cara a tapa e insistir até resolver é ter o sangue no olho, é ter a virtude. E essa carta ela tá pedindo exatamente isso pra você. Para de ser conformado, para de aceitar pouco. É um relacionamento, saiu a carta do julgamento, sai desse relacionamento, você tá conformado nele, você tá aceitando passar por coisa que não deveria. Porque você tem medo, medo de achar alguém melhor, medo de ficar sozinho, medo de não sei o quê. Para de ser conformado, vai lá e luta. Muda essa situação. Você tem um projeto kármico pra seguir. Seus, todo o processo que foi construído pra você tá aí. Pô, se você nasceu com esse pai, com essa mãe nesse contexto, era exatamente para que todos os seus potenciais fossem desenvolvidos. Não é para você ficar entregue, ninguém vai valorizar meu talento, não. Ninguém vai valorizar minha profissão. Vai ser muito difícil. Ninguém dá valor no Brasil para isso. Então você vai lutar até as pessoas darem valor. Então é você que vai transformar isso e vai mudar a visão das pessoas. Porque o visionário, aquele que faz vanguarda, é aquele que muda o mundo, que muda a realidade. Vai quebrar tuas crenças limitantes, vai se resolver, pô. Você vai ficar aí conformado o resto da vida? Não adianta ficar em fuga parcial da realidade, jogando o dia inteiro, rolando feed o dia inteiro, vendo reels o dia inteiro, assistindo novela o dia inteiro, passando tempo, fazendo um monte de coisa, dormindo para fugir da realidade, vivendo, fazendo um monte de besteira, fugindo, tentando não pensar no problema, enchendo a cara, indo pra festa sem nem saber porquê, pegando um monte de gente sem nem saber pra quê. Isso tudo é fuga da realidade. Tudo fuga de viver e de ser quem você realmente tem que ser. E aí, você vai reagir e se tornar alguém quando? É isso que essa carta quer dizer. É esse tom aqui que ela pede. Só para deixar mais claro quem é esse pai e quem é essa mãe aqui na carta, apesar de eu ter enchido o saco com isso, de tanto que eu expliquei lá no Arcano do Eremita que vale a pena, sei lá, ouvir. O pai, na interpretação do tarô, ou então a figura masculina na interpretação do hermetismo, ele representa a figura expansiva. Em outras palavras, o pai é aquele que empurra o filho. Tá lá o filho com medo de fazer alguma coisa, o pai diz: vai lá, filho, tô aqui com você.
Vai lá, filho, tenta, luta, dá o seu jeito, se você não conseguir, me chama que eu te ajudo. Vai lá, filho, se alguém brigar com você na escola, devolva, bata de volta, depois me diga que eu vou lá e resolvo a situação. O pai é aquele que tá lá brincando com o filho cai no chão, rala o joelho e ele diz: levanta, bora, levanta. Bora, corre de novo aí, pula de novo, não deu em nada. Então o pai é aquele que empurra, é aquele que expande. O pai, ou a figura masculina, a figura paterna, o homem, é aquele que coloca fé na pessoa, que coloca fé no filho. É aquele professor do jiu-jitsu, é aquele professor do futebol, é aquele coach, é aquele treinador, é aquele professor que vai lá e diz pro seu filho: ó, você tem potencial sim. Então, o homem é aquele que transforma e coloca fé na criança, no filho. O pai é aquele que coloca fé nas crianças e que faz elas acreditarem no potencial delas. É aqueles que passam a força que eles têm como homens para os filhos. Tanto que a gente vê aí o tanto de pai que tem que não cumpre a sua parte, a gente vê o que acontece na nossa realidade. Não é criticando, é só fazendo a reflexão. O pai é aquele que empurra e que coloca fé. A mãe é aquela que restringe, é aquela que o filho tropeça, cai no chão, ela vai pra cima: meu filho, você se machucou? Oh meu Deus, eu vou passar eu vou botar um band-aid, um mertiolate. Oh meu neném, vem cá. E a criança chora e a mãe bota no colo e guarda. A mãe é aquela que restringe. É aquela que pergunta: você não voltou até agora em casa por quê? Você tava por onde na rua? O pai é aquele que diz: ah, o menino tem que curtir mesmo a vida. A mãe é aquela: mas você tava com quem? Filho de quem? Quem é fulana? Não conheço a mãe dele não. Quem é a mãe dele? Pra saber quem é. Então, a mãe é aquela que vai restringir. De novo, eu tô falando aqui sobre polaridade, eu tô falando aqui sobre o que o hermetismo acredita e sobre a visão da polaridade masculina e feminina segundo essa linha filosófica de pensamento. Não tô dizendo que é assim na realidade, apesar de que parece e é realmente assim. Não estou dizendo que é assim. Então, eu tô defendendo aqui a ideia do que o tarô tá ensinando, não é minha opinião pessoal. E enfim, e de novo, tem pessoas que são femininas e tem pessoas que são masculinas independente do gênero. Só continuando. Então, o pai vai ser aquele que empurra e a mãe vai ser aquele que restringe, aquele que controla. A mãe é aquela que vai passar controle, é aquela que vai passar moral e é aquela que vai passar valores. O pai vai passar virtude e força. Virtude, no caso, lutar pela coisa certa e ter a força de fazer o certo e de ser um homem digno, um homem justo. E a mãe vai ser aquela que vai passar a moral, o sentido de certo e de errado, o sentido de ética, o sentido de como se comportar. A mãe é aquela que vai ensinar: ó, come de boca fechada, ó, não fala alto, ó, dê bom dia, boa tarde, cadê a educação? E o pai vai ser aquele que vai empurrar: vai lá, tenha fé, vai lá, chegue na menininha mesmo, dê o papo nela, converse. Vá lá, faça isso, tá bom, você vai andar de bicicleta, caiu, levanta e pedala de novo. O pai vai ser poucas ideias, vai ser aquele que vai dizer: ó, vai lá, filhão, tô aqui, se der qualquer problema, eu te ajudo e a minha força é sua. A mãe vai ser aquela que acolhe, que cuida e que sara a ferida depois que ela acontece, mas é importante. Se a criança não cai, ela não aprende a levantar. Tem isso lá perfeitamente em Batman Begins. Quando Alfred, que é a figura paterna, já que o Bruce Wayne não teve os pais por causa do assassinato, vai lá e fala: patrão Bruce, por que nós caímos? E aí o Bruce fica olhando assim, meio confuso, e aí ele vai e responde: nós caímos para que nós possamos aprender a nos levantar. A vida é cíclica. A gente tem momentos de auge, a gente tem momentos de queda, a gente tem momentos de constância. E a lei do ritmo, ela nos ensina como entrar no meio termo. Mas se você tá caído, é porque agora é o momento de você levantar. E quanto maior a sua queda, maior vai ser a sua volta, o seu crescimento e o seu encontro. Então, de novo, o poder de afirmação da criança
de se afirmar para o mundo e de confiar no seu próprio potencial para enfrentar o mundo, ele vem do pai. E o poder de negação da criança, de negar o que poderia fazer mal para ele, vem da mãe. Então, se a mãe passou bons valores para a criança vai saber negar o que não é dela. E se o pai passou bons valores para a criança vai saber afirmar e pegar o que é dela. Vou dar outro exemplo. Lembrem aí de eu colocar o texto sobre como cocriar aqui nos comentários, o texto sobre cocriação. Lá eu falo o seguinte: vamos dizer que você viveu a vida inteira numa fazenda, que nem nessa novela mexicana, e você não sabia que você tinha ligação com os donos da fazenda. Você achava que era um órfão que jogaram lá e você nasceu sendo capacho. Se um dia você descobrisse que você era filho do dono da fazenda e esse dono da fazenda te assumisse, como é que ia ser o tratamento contigo? Totalmente diferente. Por quê? Porque o pai é aquele que afirma o poder do filho. Tanto que a gente tem a ideia de patrimônio. Quando nossos pais morrem, a gente ganha o patrimônio deles. Patri significa pater, o pai. Mônio significa os bens, tipo isso. Então, o patrimônio de alguém são os bens que vieram do pai para ele. E o matrimônio, que é mater, mãe, e mônio, é aquilo que a mãe nos entrega de bom. Escolhe uma boa esposa, escolhe uma boa família para a gente se unir. Por isso que o matrimônio está associado à feminilidade e o patrimônio associado à masculinidade. O patrimônio é o homem crescendo, desenvolvendo seus poderes, seus ganhos financeiros e se firmando para o mundo. E o matrimônio é a mãe cuidando da família, do marido, de quem com os filhos estão e a descendência daquele homem através do filho. De novo, estou explicando aqui sobre polaridade e para vocês entenderem melhor a energia feminina e masculina. Não estou dizendo que tem que ser assim. Então, de novo, o poder de afirmação da criança vem com o pai. Geralmente, se vocês observarem, crianças que tiveram pai presente, elas têm muito mais coragem de enfrentar, de lutar, de defender as ideias delas. E crianças com a mãe muito presente têm uma tendência a saber muito o certo e o errado. Porque a mãe tá sempre ali do lado, ó, filho, faz isso, filho, isso aí é errado. Não faça desse jeito. Então a gente vê aí os valores que cada um contribuem nessa parte de constituição da pessoa. O pai e a mãe fizeram todo o processo de construção para você ser quem é e por algum motivo você foi construído dessa forma. E aí que fica o questionamento. Por que você foi construído dessa forma? Para ser dessa forma? Então, assim, eu acabei de falar aqui de um tema que pode ser muito polêmico. Muitas pessoas às vezes cresceram sem pai presente ou cresceram com uma mãe extremamente tóxica e isso pode dar vários problemas, certo? Mas é que tá, você pediu para encarnar nesse contexto, você sabia que seria assim e tudo mais. E uma das coisas que a gente mais aprende no caminho espiritual, no caminho iniciático, quando a gente começa a estudar e tudo mais, é o seguinte, que a gente tem momentos da vida. Por exemplo, lá na minha palestra, onde eu falo sobre o conceito das escalas setenárias da antroposofia, eu explico de como é o processo do 1 aos 7 anos, dos 7 aos 14 anos, dos 14 aos 21 anos e por aí vai. E eu explico cada uma das fases da vida. Tudo bem, sim, sua mãe pode ter sido uma pessoa tóxica, narcisista, horrível, blá 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 blá. Tudo bem, sim, seu pai pode ter sido um escroto que sumiu, que fugiu no mundo, que não lhe assumiu, etc, etc. Mas, a partir do momento que você se tornou um adulto funcional, é dever seu organizar sua mente, organizar sua vida e se tornar funcional. Ah, mas minha mãe me tratou assim. Tudo bem, sua mãe te tratou assim lá atrás. Agora você é adulto e você tem que se resolver com o que foi mal construído na sua mãe em você. Ah, mas meu pai. Tudo bem, mas você tem que se tornar o homem que seu pai nunca foi. Você tem que se tornar a mulher que sua mãe nunca foi. Nós somos a descendência, nossa tarefa é fazer diferente do que os nossos antepassados fizeram e fazer melhor do que eles. Então, tudo bem, você teve uma vida difícil, uma infância difícil, vá para terapia. Tudo bem, você não tem dinheiro para pagar uma terapia,
Vá pro YouTube, tem um monte de psicólogo ensinando. Ah, mas sei lá, leia livro, tem um monte de livro de graça na internet. Quem quer dar um jeito? Quem quer dar um jeito? Essa é a história. Então, assim, você é muito do que o seu pai fez e colocou em você, e você é muito do que sua mãe fez e colocou em você. Mas você é você. E você é responsável pelo que você virou disso tudo. E você é responsável por desconstruir o que você virou. E pare de ficar colocando culpa no teu pai e na tua mãe. Porque tua mãe foi a melhor mãe que ela conseguiu ser, com toda a loucura que ela tem. E o teu pai foi o melhor pai que ele conseguiu ser, com toda a loucura e responsabilidade que ele tinha. Geralmente, na maioria das vezes, até os pais mais tóxicos, que fizeram mal à criança, na mente limitada deles, eles acreditavam que estavam fazendo o melhor que podiam para a situação. É porque você não estava lá e você não sabe como realmente estava a mente da sua mãe enquanto ela te criava, as dificuldades e os sofrimentos que ela estava passando, que você sabia ou não sabia. É porque você não estava lá e você não sabe por que seu pai tomou atitudes que tomou. Eu não tô tirando a culpa deles. Eles foram culpados e eles têm responsabilidade pelos que fizeram contra você. Mas isso daí é associado a eles com os karmas deles. Você é responsável por você e pelo que você vai fazer com o que fizeram de ti. Então, lá na palestra sobre antroposofia, eu falo bastante sobre isso. É só procurar lá no YouTube, canal Humilde de Jesus, que é o nome do centro espírita que eu frequento e que eu dou palestras, e lá tem uma palestra gravada chamada Entenda Seu Período de Vida, entre parênteses, antroposofia. Só ir no canal Humilde de Jesus no YouTube e buscar esse vídeo que eu explico no primeiro vídeo até os 40 e poucos anos e no segundo vídeo eu dou continuidade também das outras idades. Aí eu explico o que tecnicamente uma criança perfeita deveria ter aprendido dos 1 aos 7 anos, dos 7 aos 14 anos, dos 14 aos 21 anos, dos 21 aos 28 anos e por aí todo o processo. Então, de novo, o arcano do julgamento é o arcano que vai te julgar em relação a se você realmente fez tudo o que precisava ser feito no momento da vida onde você está. Se você já resolveu os problemas da pirâmide de Maslow, outro assunto que eu cito bastante na palestra sobre antroposofia, se você já resolveu sua vida e se você está fazendo aquilo que é a sua verdadeira vocação espera para o seu espírito. Vocação é essa que eu também explico muito lá no arcano do carro. Então, o arcano do julgamento ele é um arcano que representa exatamente esse chamado. O chamado para a gente ser julgado, entre aspas, por Deus, o universo, seja lá o que você queira chamar, para que você faça o que você tinha acordado que você faria enquanto encarnado. Sendo assim, agora que a gente terminou aqui o tarô de Waite, e eu acho que eu expliquei todos os mínimos detalhes, a gente pode passar para o tarô de Marsella. Então, iniciando agora o nosso querido tarô de Marsella, nós podemos observar que aqui tem algumas pequenas diferenças que nos ajudam a trazer outras reflexões sobre a carta. Primeiro de tudo, aqui a gente pode observar que o padrão do comportamento dos pais é diferente. Lá tem dois caixões dos pais, eles estão olhando para cima, olhando para o anjo, e aqui, diferentemente, os pais eles estão fora de um caixão, aparentemente não estão dentro de nenhum caixão, mas eles estão olhando fixamente para a criança e não para o anjo. E o que isso significa? Mais uma vez aqui a gente vê o processo de criação do filho. Afinal, durante todo o processo de criação que a gente vai passando, a gente vai recebendo parte de nossos pais. Vamos dizer que você era um bebê pequeno e um dia você estava andando pela casa junto com o teu pai. Você estava dando a primeira engateada com o teu pai e ele estava próximo a você segurando com as mãos assim para se você caísse ele te pegasse no ar. Então isso daí foi um aprendizado que você teve com ele, que você passou com ele, que ele passou coisas dele para você. A mesma coisa a mãe, se ela te cuidou, se ela te deu a amamentação e por aí vai, foram vínculos que foram sendo criados.
se o pai passou para você determinado tipo de valor, determinado tipo de coragem, ou a mãe passou um determinado moralismo, tudo isso foi formando a sua cabeça. Afinal, os conceitos do que é certo, do que é errado para você, foram sendo postos na sua cabeça. E esses pais aí, eles estão orando. Por que eles estão orando? Porque eles estão fazendo uma boda. Para quem não sabe, a palavra boda, quando a gente faz bodas de casamento, por exemplo, a palavra boda vem do latim vota, e vota no latim significa voto. Então, ao estar fazendo esses votos, essas orações aí pela criança, o que isso significa? Significa que esses pais aí, eles estão colocando o que existe de melhor neles nessa criança e tendo fé de que ela será uma boa criança. Até mesmo quando o pai ele faz algo que não é muito bom pra gente, ou a mãe, eles estão fazendo aquilo que eles consideram ser o melhor pra gente. Por exemplo, um pai ou uma mãe super protetor. Ele tá super protegendo porque ele sabe como o mundo é maligno e maléfico e pode nos machucar. O pai super liberal que diz: não, você tem que ir lá e viver a sua experiência e você se virar, mas se der algum problema, vem até mim. Ele também tá tendo uma visão do mundo. Então, dependendo da forma que a gente foi criado, geralmente, aquilo que nossos pais fizeram pra gente foi o que eles puderam fazer. Então, mais uma vez, a gente vê isso daí. Esse pai e essa mãe fazendo votas, fazendo devoções, querendo ter esperança de que essa criança vai se tornar a melhor versão dela. Tem várias versões de Marsella, mas eu tô olhando aqui uma versão, por exemplo, onde estão caindo iodes desse anjo. Iode, para quem não sabe, é o nome de uma letra hebraica. Essas gotinhas que estão caindo ao redor do anjo, dependendo da versão que você está vendo, são as iodes. E iod é uma letra hebraica que significa semente. Então, essas sementes que estão caindo desse anjo são tipo sementes de sabedoria. No caso, o caminho que levará à verdadeira purificação que ele está trazendo. Então, estar caindo esses iodes aí amarelos, vermelhos, azuis, geralmente cai de duas cores diferentes e de uma cor que seria a união dessas outras duas. Representa exatamente esse processo de união e unificação energético. No caso, mais uma vez, os iodes do pai, no caso, as sementes do pai, e as sementes da mãe que são colocadas na cabeça da criança e que a criança agrega a personalidade dela, ou então até as sementes que a própria criança acaba construindo com o passar do tempo. Então a gente vê aí o quão é interessante isso. Olha, em alguns tarôs, os pais eles estão com a mesma cor, entre aspas, e a criança ela tá com a cor azulada, representando aí de novo essa neutralidade, já que ela é a união dos dois. Em alguns outros tarôs, a criança ela tá com a mesma cor que os pais, mais uma vez também representando esse mesmo quesito. Mas o que tem de diferente aqui na criança para a gente prestar atenção é o cabelo dela. Se vocês observarem o cabelo dela, parece um sol, parece um redemoinho. E tem um círculo no centro desse cabelo, que seria, no caso, o círculo que representa o chakra coronário, que é o chakra da cabeça, que é o chakra por onde vem a nossa intuição, é o chakra onde está aí o halo, que seria aquele anel que fica acima da cabeça dos anjos, é daí que entra o fluido vital, enfim, tem todo um simbolismo com o chakra coronário como sendo o chakra que nos liga a nosso lado mais evoluído, ao nosso lado mais divino. Então a cabecinha dessa criança aí tem um chakra tão bem definido e também ela parecer um sol, ela representa exatamente isso aí. Mais uma vez, o sol, a luz, o brilho que existe na fagulha divina dessa criança. Alguns têm os dois, os pais com cabelo vermelho, quer dizer, verde e oxi, oxi, oxi. Os dois, os pais têm um cabelo azul e a criança também. Se eu chutasse, ia acabar saindo arco-íris todo. Em alguns, os pais são loiros e a criança também. Então, de novo, isso daí é mais a parte da interpretação e de como o autor queria. Mas geralmente cabelos loiros estariam também associados à realeza em alguns locais. E o anjo, mais uma vez, a gente vê aí que de diferente tem todas umas nuvens fazendo como se fosse um círculo. E ele está saindo desse círculo de nuvens que representam algo como se fosse um portal. Então essa é a grande diferença do tarot de Marsella.
Tudo que eu expliquei no tarot de Waite, obviamente, também está aqui dentro, só não tem por que eu ficar repetindo detalhe por detalhe. Também vocês veem aí que esses raios luminosos que estão saindo desse anjo tem a cor amarelo, vermelho, representando mais uma vez essas dualidades. O dourado, o dourado, o vermelho e por aí vai. E as cores desse anjo aí, vocês estão vendo que tem asas específicas, asas parecidas com uma determinada hierarquia angélica. A bandeira também aqui desse anjo, em alguns é todo laranja e amarelinho, em outros é amarelo e branco, em outros é vermelho e amarelo, enfim, de novo é aquela mesma explicação dos 4 elementos, só mudando aí alguns quesitozinhos. E também a forma com que o anjo ele é desenhado em alguns tarôs muda um pouquinho, mas sempre colocando símbolos associados à sua nobreza, à sua evolução espiritual. Ele tem, por exemplo, em alguns tarôs, penas vermelhas, penas azuis e penas brancas, penas douradas, enfim, mostrando aí mais uma vez a pluralidade de energias que possuem dentro dele. De resto, eu não tenho muito o que falar a mais sobre o tarô de Marsella, então vou passar para o tarô de Oswald Wirth. E agora, adentrando ao tarô de Oswald Wirth, que, como eu sempre explico, é um tarô bem mais iniciático, bem mais voltado ao interior das ordens esotéricas, a gente pode ver aí que uma das principais diferenças, seguindo da parte de cima para a parte de baixo, é que no tarô de Oswald Wirth, esse anjo aí ele tem asas verdes. E o que isso pode significar? O verde tem vários significados, representa a natureza. Em alguns tarôs, o verde pode representar, no caso de asas de anjo, um anjo como Rafael e a cura que Rafael traz, já que Rafael, segundo algumas vertentes, seria o anjo responsável pela hierarquia daqui do planeta Terra, já que o nosso planeta Terra, que é Malkuth, é um planeta associado à cura através da encarnação e do sofrimento através da carne para evoluir, e esse anjo aí com asas esverdeadas poderia ser uma representação do arcanjo Rafael no sentido de cobrando para que a gente trabalhe, para a gente evoluir e acelerar a nossa cura espiritual. E aqui a gente vê de novo essas nuvens formando um formato como se fosse um círculo, um portal para esse anjo sair. A gente vê de diferente também que na fronte desse anjo, na testa dele, tem aí um disco solar, representando mais uma vez que ele já é um sol, que ele já possui muita luz e que ele já emite muito dessa luz. Mais uma vez a gente vê as roupas dele aí mostrando uma nobreza, um poder, de novo a trombeta com as cores, com os 4 elementos, e aqui a gente vê que os iodos eles estão amarelos e vermelhos. Se vocês perceberem, o cabelo do pai ele é ruivo, então o iode vermelho, e o cabelo da mãe loiro, então o iode amarelo. E depois tem uns iodos verdes, que seriam os iodes, essas sementes aí, esses sêmens caindo do anjo. Então, de novo, essa transformação e essa união aí do pai com a mãe, formando uma terceira coisa. Mais uma vez a gente vê aí a trombeta, que é uma referência ao Apocalipse de São João e o toque das trombetas e todo aquele processo de transformação. É muito bom a gente ver que também a ideia do julgamento ela pode ser associada ao Apocalipse, porque a palavra Apocalipse significa a revelação de um novo ciclo. Apocalipse significa isso. Então, o arcano do julgamento ele fala exatamente sobre apocalipses que às vezes acabam acontecendo na nossa vida para que a gente crie uma nova vida dentro da vida que a gente já está. Então, de novo, o arcano do julgamento é o arcano que faz a gente perceber que acabou o Marte, que acabou aquele momento de sofrimento e que a gente precisa construir um novo caminho de bonança que esteja associado ao desenvolvimento e ao avanço do nosso espírito. É também um chamado para a gente perceber que a gente está preso à matéria, que a gente tem um motivo para estar vivo nela e que a gente precisa transcender ela. Mais uma vez a gente vê a figura do pai, da mãe, do filho e de toda essa ligação. E indiferente aqui também a gente pode citar a letra hebraica que está aqui nessa carta, que é a letra Reish, que é uma letra hebraica que significa a cabeça do homem. Por que tem esse significado, a cabeça do homem? Porque
se a gente parar para pensar, é através da cabeça, através da lei do mentalismo, que a gente observa tudo e decide tudo o que vai acontecer na nossa vida física. Então, esse arcano representar a cabeça do homem representa o momento onde a gente precisa perceber de novo o nosso poder de influência sobre a vida, sobre a realidade e o quanto a nossa cabeça ela define o que vai acontecer dali em diante na nossa vida pelo ponto de vista que a gente observa as coisas. Então, também porque a cabeça, onde existe a sua individualidade, é através do seu cérebro que a sua personalidade, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de pensar o mundo se manifesta através de você. Também através da sua cabeça, através do chakra laríngeo na sua garganta, que sai a sua voz para o mundo. É através da sua cabeça, através do chakra frontal, que os seus pensamentos acontecem e a sua meditação acontece e o seu coronário representando a união com o seu lado divino. Então tem todo esse simbolismo aí também, esse arcano, essa letra hebraica, Resh, significar isso daí. Não sei hebraico, então se minha pronúncia estiver horrível, desculpem. Também falam que, segundo a vertente da interpretação de Oswald Wirth, o tarô dele, esse arcano em específico, que é o do julgamento, ele simboliza a regência pelo planeta Saturno. E como a gente sabe, o Saturno ele representa a passagem do tempo. E o tempo é aquilo que testa e prova as coisas. Esses dias eu estava vendo uma palestra de um professor de história, ele disse o seguinte, que é muito importante a gente ler clássicos da literatura. E aí o entrevistador, uma das pessoas que estava lá, perguntou assim, mas por quê? Porque como é que eu vou convencer, por exemplo, um adolescente a ler Machado de Assis, a ler Dostoiévski, a ler Tolstói, a ler Nietzsche, Schopenhauer, a ler todos esses caras? E aí o historiador falou o seguinte, todos esses livros, eles passaram por um teste imenso, principalmente livros como de Platão, de Aristóteles, que foram até de antes de Cristo. E o historiador disse o seguinte, que eles passaram pelo teste que é o maior de todos, o teste do tempo. Porque se isso não fosse muito bom, se essas escritas não fossem muito inteligentes, se elas realmente não tocassem a alma, se o que tem escrito ali não fosse uma ideia que realmente é revolucionária, o tempo teria apagado, a memória teria apagado e todo mundo deixaria de imaginar ou acreditar que aquilo existiu. E eu, recentemente, estou buscando ler muitos desses clássicos, muitos desses livros que são aclamados por eruditos, e eu percebi isso, que realmente cada um desses livros que eu andei lendo me tocaram de um jeito que eu nunca tinha percebido, que eu nunca tinha pensado na vida por aquela ótica, que eu nunca tinha me sentido daquela forma, que eu nunca tinha sentido, por exemplo, num romance de Tolstói, como era aquela vida, como era aquela forma de ver o mundo. Então, realmente, o tempo, ele é um grande testador, porque ele testa se o que você fez realmente é bom e se ele vai durar, e ele é um provador, porque ele prova através do tempo que aquilo ali é algo justo, que aquilo ali é algo verdadeiro. Porque se vocês pararem para pensar, o tempo inteiro a vida ela tá matando coisas, ela tá fazendo com que coisas deixem de existir. O tempo tá passando e ele tá perecendo o seu corpo, ele tá perecendo sua biologia. Ele fez regimes cair, ele fez ideologias acabarem. Se algo durou durante tanto tempo, se os livros de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, de todos esses filósofos se manteram vivos a períodos de Inquisição, onde pessoas simplesmente queimavam livros só por serem heréticos, se as ideias dessas pessoas se manteram vivas, algum motivo tem para ter. Tudo bem, às vezes você não tem a ambição de pegar para ler um livro de mais de 1000 páginas com a linguagem antiquada, mas hoje em dia tem um milagre chamado YouTube, que é onde você está me ouvindo aqui, onde você pode procurar resumo do livro tal, do filósofo tal, e você vai ver uma palestra maravilhosa de alguém que leu, explicando por que aquele livro é genial. E você pode ver mais de 5, 6 pessoas, muito mais que isso, que leram o mesmo livro, dando opiniões diferentes sobre o mesmo livro e sendo tocadas por partes diferentes de um mesmo livro. Então a gente vê a beleza disso daí. E quando for a minha vez de ler, como eu serei tocado por esse livro? Como eu, ao ler
um grandioso desse vou me sentir? Como ele vai mexer comigo? E será que ele, ao ser testado por mim, será aprovado como algo bom? Então parem para pensar. O tempo é aquilo que testa. Ele testa a pessoa, ele testa a obstinação dela. Você vai estudar todo dia até essa prova? Quero ver mesmo. Vou lhe testar todos os dias, faça chuva ou faça sol, se você vai ser esse cara que vai insistir mesmo nisso. E ele vai provar se você realmente conseguiu. Eu todo dia vou fazer exercício, eu todo dia vou para academia. E lá no final do mês você olhar, realmente eu fui tantos dias para academia esse mês, eu tô de parabéns. Então o tempo, ele é um grande testador. E aqui no arcano do julgamento a gente vê exatamente isso. Um chamado para que a gente use o nosso tempo da forma correta, ao nosso favor e de forma útil e verdadeira. Então, o arcano do julgamento ele também pode ser chamado de o arcano da ressurreição dentro de uma vida. Afinal, Jesus fez isso, ele se renovou e saiu uma versão ainda melhor e mais nutrida dele quando ele teve a sua renovação. Sem falar que a gente também pode fazer uma brincadeirinha aqui, né? O arcano do julgamento é o arcano número 20. Se a gente dividir 20 no meio da qual arcano? O arcano da roda da fortuna, que tem uma relação incrível e profunda de nos avisar desde lá, do meio da jornada, de que a gente precisava ter atenção às nossas atitudes e não ficar repetindo, repetindo, repetindo. Se a gente parar para pensar, o arcano da roda da fortuna é como se fosse a energia do pai. É aquele que vai te cortar, é aquele que vai te dizer vai lá, é aquele que vai te expandir, é aquele que vai te empurrar. E o arcano do julgamento é a mãe que vai te restringir, dizer, opa, desde lá de trás já era pra você ter resolvido isso aí. Por que você não resolveu ainda? Você vai tomar vergonha na cara quando? Você já passou até pelo sol. E aí? Só falta mais uma carta pro tarô terminar. Quando é que tu vai cair na real do que é a verdade de verdade? Se é que dá pra se expressar desse jeito. Então o tarô de Oswald Wist ele é lindo por este outro significado também. De resto, a gente vê também esses pais aí em meio a uma coisa como se fosse uma água, como se fosse uma terra, depende de cada um dos tarôs, e essa terra pode ser exatamente, no caso, eles enterrados, eles mortos na terra, mas entre aspas, vivos ainda dentro da mente dessa criança, dentro da mente dessa pessoa. Então, mais uma vez, a gente vê aí um arcano lindo, que é esse tarô de Oswald Wirth com o arcano do julgamento, que a gente felizmente encerrou agora toda essa interpretação, toda essa percepção da riqueza dele. Eu sou muito grato por todos vocês terem me acompanhado até aqui. Agora é o momento para vocês pararem, meditarem e julgarem as suas próprias vidas. E eu tenho certeza que se vocês fizerem isso ativamente, sem passar a mão na cabeça de vocês, conseguirem tomar as escolhas certas e conseguirem mudar realmente o rumo de vocês e o rumo dos seus futuros, vocês terão, sim, o sucesso como a única possibilidade.